será que eu estou estudando adequadamente? Será que isso que eu estou estudando está fazendo com que eu evolua realmente? Né? Então, o estudo está sendo eficiente, não adianta você estudar se você não vai gabaritar, não é isso? Então, essa é uma dúvida muito comum que as pessoas trazem para mim. Será que eu estou estudando correto? Será que eu vou realmente gabaritar? E você vai ver, né, que realmente a sua perseverança, a forma como você estuda adequadamente, vai permitir com que você tenha um desempenho extraordinário, fora da curva. Ok? Então é disso que nós estamos falando. Como tirar a dúvida da cabeça dos estudantes. Afinal de contas, quem aqui não já pensou que estudou e não levou a lugar nenhum, né? Morreu na praia. E isso não é algo que a gente queira, ok? Então, motivo número 1 para você poder ter que refletir sobre a qualidade, a eficiência do seu estudo no direito administrativo. Motivo número 2 para saber por que é que você deve avaliar os seus estudos de direito administrativo. Ninguém merece ir para uma prova de um concurso com medo, com receio, né, de não saber, de afundar, de que uma disciplina prejudique todo o seu desempenho. E também tem a história do branco, né? Você já ouviu falar no branco na hora de responder uma questão? Uma vez o Rui, ele chegou para mim, Rui Castro, né? O Rui Castro, ele está estudando para concurso da Polícia Civil. E o Rui Castro chegou para mim e disse assim, professor, eu já tinha feito a prova anteriormente de escrivão da Polícia Civil em 2018, Polícia Civil do Paraná. E o Rui disse para mim, eu estava bem preparado, eu me senti bem preparado, mas na hora da prova me deu um branco, né? E aconteceu, né? E eu continuei estudando agora para um novo concurso, para investigador da Polícia Civil do Paraná. E eu falei, para tudo, Rui, para tudo. Você não pode achar de que é normal você ficar com esse tipo de risco, né? Essa dúvida que pode te prejudicar na hora da prova de você lembrar a resposta, lembrar o conceito. Isso não é algo que você deva aceitar. Porque se você teve um branco, na verdade você não lembrou, né? A par do aspecto emocional, psicológico, tem o fato de não estar o conhecimento adequadamente gravado na sua memória, na sua lembrança, né? Então, não achem que é normal você dar um branco na prova, você não saber a resposta de algo que você estudou. É porque, de repente, você partiu para métodos de decorar ineficazes, enquanto que você precisa entender. Se você entende, por exemplo, por que é que a anulação produz efeitos retroativos, né? Então, quando eu anulo um ato administrativo, ele retroage a data de início do ato. Por que isso, gente? Porque o ato administrativo, quando ele é publicado com uma presunção de legitimidade. Ou seja, mesmo que ele tenha um vício, ele vai produzir efeitos porque presume-se legítimo. Se lá na frente eu vou anular o ato para compensar os prejuízos causados pelo ato ilegal que produziu efeitos por uma presunção de legitimidade, então o ato deve retornar, retroagir para desfazer os efeitos danosos. Ah, eu sempre soube porque é que o ato retroagia. Mas eu sempre soube que o ato anulado retroagia. Mas por que retroagia? Veja, a partir do momento que você entende que a anulação retroage para poder compensar a presunção de legitimidade, você não precisa mais pensar no medo de confundir se é a anulação que retroage ou a revogação que retroage. Nossa, professor, eu não sei nem o que é anulação e revogação, né? Quando você aprender essas duas formas de extinguir o ato administrativo, você vai saber que uma retroage no passado, né? Nem tem retroage no futuro, e o outro apenas cessa efeitos para o futuro. Mas por quê?
né? Quando você estiver estudando isso, eu vou te dar uma explicação. Eu não vou fazer você decorar anulação, retroágio, revogação, não retroágio. Então eu só ilustrei para você aqui como é explicar o direito administrativo sem que você tenha que decorar sem entender. Porque quando você decora sem ter nenhuma razoabilidade, nenhuma lógica, nenhum entendimento, a chance é que esse pensamento se confunda na sua cabeça. Mas, se você estuda adequadamente, você não corre o risco de ter o branco, porque você sabe o porquê. Se você estuda adequadamente, você vai ter a certeza que você vai gabaritar. Não importa como a questão se apresente para você, tá? Então, é disso que eu estou falando. Tá? Eu não quero, em hipótese alguma, que você tenha a sensação de que já estudou a matéria, mas não consegue acertar a questão. E por isso, eu criei 3 passos. Eu criei 3 passos que farão você não mais duvidar da capacidade, da eficiência, da qualidade do que você estudou. Em primeiro lugar, quando você pega para estudar um tema no direito administrativo, né? A primeira coisa é que você precisa estabelecer um cronograma, um planejamento, né? Então, eu vou estudar hoje, atos administrativos. Então, você decidiu que vai estudar atos administrativos. Primeira coisa, para estabelecer um planejamento, você precisa saber quais são os tópicos e os temas que são cobrados em atos administrativos. Não é assim, vai estudar atos administrativos. Não, meu filho. Primeiro lugar, eu tenho que estudar a definição de atos administrativos. Segundo lugar, eu tenho que estudar os requisitos do ato administrativo. Terceiro lugar, eu tenho que estudar os atributos do ato administrativo. Em quarto lugar, eu preciso estudar a classificação dos atos administrativos. Em quinto lugar, eu vou estudar as espécies de atos administrativos. E por último, eu vou estudar a extinção do ato administrativo. Veja, de um tópico do edital, atos administrativos, né? Na hipótese do edital falar só em atos administrativos, eu estabeleci um planejamento. Se o edital já vier dizendo atos administrativos, 2 pontos, conceito, requisito, atributos, você para nisso aí, né? Se ele só fala em tem atributos, se ele não fala de classificação, se ele não fala de espécie, se ele não fala de extinção do ato. Mas eu estabeleci, eu preciso passar por esses tópicos do conteúdo, atos administrativos. E eu vou passar por cada um deles. Né? Não é assim, deixa eu ler um material aqui sobre atos. Não, peraí, como assim? Né? Não confie em materiais, apostilas, livros. Você tem que fazer um checklist a partir do edital. O edital é a regra. É o edital que vai ser cobrado. O que não está no edital não pode ser cobrado. A gente vai anular se estiver fora. Então, já falei algumas vezes, nunca estude a partir de videoaulas, a partir de materiais, apostilas, PDF. Você tem que estudar a partir do conteúdo. Então, eu defini esse cronograma para você, né? E aí agora você estabeleceu. Então, passo número 1, a definição do planejamento, do cronograma, do conteúdo do que você vai estudar, do tópico do direito administrativo. Veja como eu estou especificando para você do que se trata um planejamento de estudos de um tema do direito administrativo.